que Deus te deu do que tempo, como Deus que te deu a empresa. Aí é por isso que no final a empresa que era para ser uma bênção vira um enfado, vira alvo e vira lugar da sua dor, vira lugar do seu tédio, do seu cansaço. Por quê? Porque você acaba girando somente em torno daquilo. Fiz para mim, realizei para mim. Eu me lembro que certa época eu estava tão rígida, sabe? Com as coisas que levavam o meu nome. Tão preocupada, que eu lembro que uma vez o Espírito Santo me confrontou e ele disse assim: todo esse seu rigor, toda essa sua exigência, tudo isso que você chama de excelência, é por causa do meu nome? Ou é porque você está mais fissurada no seu e naquilo que o seu nome esse que eu tenho te dado? Quantas vezes a gente usa mais tempo gerindo a demanda do que Deus fez do que mais tempo com o Deus que te deu utilidade para ter essa demanda? Salomão vai fazer tudo para ele. E no final o tempo dele vai se tornar tão tedioso, a ponto dele ter tudo e dizer: eu passei a odiar esta vida. Porque ele se perdeu do propósito pelo qual o Senhor lhe entregou essa sabedoria, que era o quê? Dar a Deus toda a glória. E muitas vezes, para que haja espaço na nossa vida, para que toda a glória seja de Deus, você vai ter que fazer aquilo que nós ministramos lá atrás, se subordinar ao propósito, e vai ter que perder algumas alegrias pessoais para viver algumas alegrias permanentes. E quantas pessoas não estão dispostas a isso? Então vamos lá, ó. Eu vou repetir. Quando você foca mais no que Deus fez por você do que no que Ele te chamou para fazer, você paralisa nos resultados e começa a girar em torno de si próprio e não do propósito que Ele tem com você. Então você não pode ficar deslumbrado com os propósitos, com os resultados que Deus está te dando dentro do propósito, porque senão você vai se perder, tá bom? Cuidado para não ficar enfadado, entediado, cansado, procurando objetivo no eco do próprio ego. O que é isso? Já não glorifica mais a Deus. Já não sente mais a presença de Deus. Por quê? Porque você se tornou servo do seu próprio ego. E quem começa a servir o próprio ego, começa a ouvir o eco do vazio de uma vida que se perdeu no propósito que Deus deu. Aí vamos lá. Deus falou aqui comigo e eu vou liberar aqui algumas frases para a gente ganhar tempo. O propósito não sobrevive pelos resultados, mas pela causa. Todas as vezes que você gasta mais tempo gerindo a demanda do resultado que Deus está te dando do que o propósito pelo qual Ele te chamou, o propósito vai perdendo a força. Camille, como é que eu coloco esse propósito para ter força de novo? Você tem que corrigir a sua intenção e a sua motivação. E como é que eu faço isso na prática? Gaste mais tempo com a causa do que com o efeito. Gaste mais tempo com a causa que Deus te chamou para trabalhar do que com os efeitos que ela produz na sua vida. Efésios capítulo 3, verso 13 e 14. Paulo vai dizer o quê? Por esta causa me ponho de joelhos. Deus mandou eu dizer para vocês, se mova pela causa do evangelho, não pelo efeito. O evangelho genuíno é causa, não é efeito. Quantas pessoas querem se envolver no evangelho pelo efeito? Ah, porque agora todo mundo é cristão. Ah, porque agora falar de Deus tá em alta. Ah, porque na verdade realmente, né, a Bíblia dá todo tipo de segmento e de direção para que o homem venha ter um conhecimento transformador na sua vida. E aí fica utilizando a Bíblia só como ferramenta de trabalho, fica utilizando a palavra de Deus só como método de trabalho e se perde dentro da motivação. Não é por causa do efeito de honra, de transformação, que você tem que se perder dentro do efeito do evangelho. Você precisa se lembrar todos os dias que evangelho não é efeito, é causa. Até porque ele é um efeito de ambas vertentes. Para alguns, efeitos realmente de transformação completa. E no caso aqui de Paulo, prisões, dores e sofrimento. Então, de um jeito ou de outro, quando você se envolve com o efeito do que o evangelho produz e não com a causa pela qual Deus te chamou para viver o evangelho, isso é muito perigoso, porque se você sofre, você vai dizer assim, então não vale a pena essa causa. E se você prospera nessa causa e acha que ela é só para isso, quando você encontra vazio no resultado de quem está prosperando, aí você diz, então cadê a presença de
Deus. É porque você está compromissado com o efeito e não com a causa do evangelho. É só você ver as causas de maior sucesso que prevalecem até hoje na nossa vida. São aquelas genuínas de pessoas, de líderes que se envolveram com a causa e não com o efeito. A causa não passa, o efeito passa. O resultado de tudo que Deus está fazendo ou de tudo que você está vivendo através do propósito, seja bom ou seja ruim, ele é passageiro. Então o que vai alimentar o propósito? O que vai alimentar a minha intenção? O que vai alimentar a minha vida com Deus? A causa e não o efeito, ok? Atos capítulo 20, versículo de número 24. Se Salomão tivesse vivido isso daqui, ele não teria terminado odiando a sua vida e odiando tanto assim as suas conquistas. Olha isso aqui, gente. Olha o que Paulo vai dizer. Mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa. Deixa eu falar isso aqui muito rápido. Não tenha a sua vida por preciosa. Quantas pessoas gastando mais tempo consigo mesmo, com os seus próprios desejos, do que com aquilo que Deus confiou a elas. Depois elas conquistam o que elas queriam e continuam vazias. Por quê? Porque sua vida se tornou mais preciosa do que o nome de Jesus. Sua vida se tornou mais preciosa do que a causa do evangelho. Sua vida se tornou mais preciosa do que o perfume de Cristo. Não faça isso. Então olha o que Paulo vai fazer. Vai dizer: mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. O que ele está dizendo? Contanto que eu cumpra o meu propósito. Gente, a alegria de verdade está em viver o propósito que Deus tem com a gente. E eu não estou falando isso para ser legal ou para parecer mais crente do que ninguém. É porque essa é a realidade e a gente vê, gente. Nós fomos criados para atender o propósito de Deus e não há alegria fora disso. Aí ele diz: contanto que eu cumpra a alegria da minha carreira. O que ele está dizendo? A minha alegria é dar prazer para Deus. Lembra quando a tua alegria era chegar no final de um dia e perceber que você não pecou? Lembra quando a tua alegria era chegar no final de um dia e saber que você não desagradou a Deus? Lembra quando a tua alegria era chegar num culto e não importava quem pregava ou quem cantava, porque você não dependia da unção que o pregador tinha, porque tu tinha a tua própria unção. Você não dependia dos motivos que alguém te desse para glorificar, porque você tinha teus próprios motivos. Você não dependia de que um ambiente cooperasse para você sentir a presença de Deus, porque você carregava a presença de Deus para onde você ia. Por quê? Porque quando você está envolvido com a causa, não importa o efeito de um dia, não importa o efeito de uma traição, não importa se você está duro ou com dinheiro, não importa se a conta está pagando ou se já tá recebendo carta de ameaça no SPC Serasa. Quando você está envolvido com a causa, se o efeito é positivo, glória a Deus, mas se o efeito é sofrimento, aleluia, porque o que mantinha a chama acesa dentro de você, a força do propósito, era a causa, não era o efeito. Então olha o que ele diz: essa é a minha alegria. E eu não estou falando isso para poder parecer crente, não, gente, é porque essa é a realidade. Quantas pessoas você está percebendo que estão conquistando, estão avançando, mas não conseguem desfrutar daquilo que elas mesmas têm, e quando tem se torna tedioso, vaidade, vã. A comida já não tem mais sabor. Eu tô falando de algo aqui, gente, que é muito real. Eu conheço gente. Gente, eu conheço. Eu conheço gente que você pergunta assim pra ele: quer comer o quê? Não tenho fome. Por quê? Ele já foi tão realizado em tudo que ele desejou que a comida perdeu a alegria. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu não estou dizendo que você não pode ser próspero a tal ponto de não ter falta de nada. Não. O que eu estou dizendo é que se você viver isso fora do propósito de Deus, suas conquistas não vão valer nada. Você vai continuar no eco do próprio ego e vai terminar uma vida num alto monte cheio de tristeza e de remorso. Então Deus está resgatando pessoas hoje aqui para dizer: lembra quando tu tinha menos e tu era mais? Lembra quando o que tu tinha não definia a tua identidade? Lembra quando você não precisava provar nada para ninguém? Lembra quando você não precisava lidar com as expectativas de um bom negócio, de bater todas as metas, de ser o maioral na empresa, ou de ser a empresa fechando o maior faturamento bruto da tua região? Lembra quando você não precisava ter que lidar com a status e com a vaidade da audiência? Lembra quando você não era escravo de rede social? Lembra quando você não negociava seu tempo comigo? Lembra como você era bem resolvido? Eu não estou falando aqui do que Deus não fala comigo não, gente.
Eu também passo por essas coisas, mas o Espírito Santo de Deus, ele resgata. E ele diz, corrige a tua motivação, lembra que tu está aqui pela causa, não se deslumbra com o efeito, não tenha a sua vida por preciosa, não dedique mais tempo cuidando de si mesmo do que cuidando das coisas que Deus te deu, porque senão no final, todo o seu tempo dedicado vai fazer de você um sepulcro caiado. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro em troca disso, perder a sua alma. Desculpa com todo respeito, nada contra, mas de que adianta cabelo bonito, rosto bonito, corpo bonito, status social, contas em dia e a fronha do travesseiro molhado de lágrimas que você não sabe nem por que chora. Afinal, tá tudo bem? E o Senhor está te resgatando hoje. Lucas capítulo de número 5, verso de número 15, vai falar algo sobre Jesus que precisamos aprender com ele. Sua fama, porém, se propagava ainda mais à medida que ele curava. E ajuntava-se muita gente para o ouvir e para por ele ser curado das suas enfermidades. Verso de número 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus era envolvido com a causa e não com o efeito. Sabe por quê? Senão a gente se perde nos aplausos da multidão. A gente se perde nos resultados. Ele, porém, Jesus podia estar na melhor festa, que na hora de se retirar, ele se retirava para não se perder. Olha o que ele disse para os discípulos quando eles foram orar juntos. Orem para que vocês não caiam em tentação. Ninguém está imune, gente. Pode orar todo dia, pode ir para a igreja, pode cear. Ninguém está imune enquanto você estiver nisso aqui, ó. Ninguém está imune. Mas você está achando que você não. Às vezes eu acho que eu não. Afinal, estou lendo a Bíblia. Todo mundo aqui é crente. Vigiai para que não entrar em tentação. Se retire, Camila. E o problema do resultado? Problema nenhum. Resultado é consequência de quem está fazendo um bom trabalho. Resultado é consequência de quem está tendo disciplina. Resultado é consequência de quem não se desviou do que deve fazer. Agora, qual é o problema? Se desviar dentro do resultado. Qual é o resultado? Fama. Qual é o resultado? Reconhecimento. Qual é o resultado? Aplauso. Mas Jesus não se perde dentro disso. Ele se retira. Camila, é pecado ser famoso? Não é pecado não. Que Deus levante muitos nomes, que Deus levante muitas pessoas, mas que essas pessoas não se percam dentro do resultado. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado aonde Deus colocar essas pessoas, para que elas sejam porta-vozes de uma mensagem que venha estender o evangelho a toda criatura e cumprir assim o ídolo universal do Senhor, para que não haja nenhum ouvido que nunca tenha ouvido falar de Jesus. Que assim seja e que a glória do Senhor enche a terra. Agora, Jesus se retirava, a fama percorria, mas ele não ficava ali olhando a própria fama. O que é isso, minha gente? É ele não perdendo tempo com a demanda do resultado, mas continuando disciplinado ali, ó. E deixa que as portas o louvam, deixa que o resultado vai acontecendo. Se retirava. Por quê? Porque quando você se preocupa em ser útil, você está focado. Então a fama era a consequência de um bom trabalho. Você não tem que gerir o resultado do que Deus faz. Você tem que estar focado em continuar a fazer o que Deus quer que você faça. E Ele vai te dar graça para que esse resultado continue glorificando o nome dEle e você não se perca no ego, no eco do próprio ego. Vamos lá, para terminar. A causa é servir o próximo. Aí o Senhor falou para mim, esse é o propósito, tá bom, gente? Essa frase aqui, quem puder escreva. Se o que Deus te deu ou fez a você não serve a mais ninguém, das duas uma. Ou não foi Deus que te deu, ou você está tomando para si o que pertence aos outros e tocando, ferindo a glória de Deus. Vou repetir. Se o que Deus deu ou fez a você não serve a mais ninguém, das duas uma. Ou não foi Deus que te deu, ou você está tomando para si o que pertence aos outros e Deus confiou a você. E tendo dito isso, eu ativo os comentários. E a nossa palavra-chave de hoje, glória a Deus. Nossa palavra-chave de hoje é, me ajuda a escolher, gente, só duas. Rapidinho aqui nesses menos de 5 minutos que eu tenho aqui. Tem duas palavras queimando no meu coração. Vocês vão me ajudar agora nos comentários, tá bom? O que você acha que combina mais dentro do que você ouviu? Vamos lá. Está comigo, mas não é meu? Seria essa palavra. Baseado em quê? Baseado em que o propósito que Deus me deu compreende em servir pessoas.
Então eu não posso privar essas pessoas de receberem aquilo que Deus me deu, ocupada só com o resultado daquilo que Deus está produzindo na minha vida. Então, baseado nisso, está comigo, mas não é meu, ou estou pela causa e não pelo efeito. Baseado na ideia de que a força do propósito só pode sobreviver dentro da gente se a gente se embolar e se envolver com a causa. A exemplo de Paulo, a exemplo de Cristo, para que nós não venhamos nos perdermos no eco do nosso próprio ego. Para que nós não venhamos, depois de uma vida vivendo com Cristo, gente, o meu coração tá para esse, mas eu vou deixar vocês aqui. Escolhe aí, está comigo, mas não é meu, ou estou pela causa e não pelo efeito. Tá sendo quase que unanimidade aqui, hein? A galera tá ligada, porque o meu coração tá inclinado para esse. A maioria tá colocando, estou pela causa e não pelo efeito. Se subir mais 3, estou pela causa e não pelo efeito, ganhou. Porque até agora, na minha visualização aqui, só subiram 2. Está comigo, mas não é meu. A maioria, estou pela causa e não pelo efeito. Então, maravilha. Resolvido. Palavra-chave de hoje, anota aí. Estou pela causa, mas não pelo efeito. Já oramos no início, não vou orar então aqui agora pelo final. Fica com essa palavra. Amanhã, gente, recapitulando, amanhã, 9 horas da noite, normal. Amanhã, 9 horas da noite, normal. Estamos juntos aqui novamente. Na última, é o encerramento da primeira fase do seminário A Força de um Propósito. São 3 fases. Primeira fase, live de aquecimento. Essa que vocês estão aqui comigo. Ela se encerra amanhã, às 9 horas da noite. E junto com ela, a última palavra-chave que vocês vão ter que anotar para concorrerem ao sorteio de todos os produtos, de todas as linhas, né? Um produto de cada linha que eu tenho na loja. Isso vai de roupa até bíblias de estudo e proféticas, tá bom? Deixa eu falar pra vocês, pra quem tá entrando hoje, pra bastante gente participar do sorteio e ninguém ficar de fora. Só vai faltar a última palavra-chave, tá? No primeiro dia, primeira palavra-chave, estou subordinado ao propósito. Segundo dia, eu me sujeito, pois, a Deus. Terceiro dia, não é sobre mim, é sobre Ele. Quarto dia, que foi ontem, deixa Deus selecionar. E hoje, estou pela causa e não pelo efeito. Se puder, coloque em hashtag que fica mais fácil, tá bom? Estou pela causa e não. Aí eu botei só o Nzinho assim, né? Não pelo efeito. É a palavra-chave de hoje. Gente, vou postar uma foto aleatória lá, tá? Como a gente vem fazendo. O arroba de um amigo, a palavra-chave e o que te impactou nessa live, tá bom? Por favor, porque são através desses comentários que a gente vai selecionar todo mundo com todas as palavras-chave para concorrer ao sorteio, tá? Vou postar lá agora, vai lá, curte, marca o arroba de alguém, comenta a palavra-chave, tá bom? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe.